Hoje eu gostaria de lançar luz sobre eventos que até agora não foram divulgados, já que isso é realmente uma mancha na reputação do exército soviético em uma guerra que já é considerada sem sentido e sem glória. Hoje vamos falar, sem receio da palavra, das atrocidades cometidas pelos soviéticos durante 10 anos de massacre à população local no Afeganistão. No meu canal já existem vários vídeos sobre os acontecimentos daquela missão internacional do exército soviético. Aliás, assim como quase meio século atrás, o Kremlin evita de todas as formas a palavra guerra, supostamente salvando naquela época o povo afegão e, atualmente, o povo ucraniano. Neste vídeo, vou focar apenas nos fatos sobre o tratamento desumano dos locais pelo exército da URSS. Esse tema é complexo, pois muitos envolvidos no conflito ainda vivem e, influenciados pela propaganda, acreditavam levar benefícios a um povo amigo. Não posso deixar de mencionar as ações inaceitáveis cometidas, especialmente contra pessoas desarmadas. Sou Semyon do Mega Show TV. Vamos começar. Genocídios nos primeiros anos da invasão. Destaco que é impossível achar as evidências que apresentarei hoje em sites russos. Na minha pesquisa, vou me basear em testemunhos de pessoas que presenciaram os fatos, artigos de jornais estrangeiros da época e livros que reúnem relatos de casos documentados de genocídio, como se sabe nas guerras. Existem leis necessárias para amenizar as consequências pandêmicas e destrutivas, proibindo crueldade e ações que espalham mortes sem relação razoável com as operações militares. E a essas leis, antes de tudo, pertence a proibição de matar civis, destruir suas fontes de subsistência e qualquer ação que obrigue as pessoas a fugir para o exterior em busca de salvação. Tudo isso é crime, uma necessidade militar injustificável. Os assassinatos de civis começaram em 1980, quando os mujahidins frustraram os planos dos invasores de Moscou de conquistar rapidamente o país. No fim de maio de 1980, uma operação em Ghazni resultou na morte de pelo menos 30 moradores locais em confronto entre mujahidins e ocupantes. Moradores se refugiaram no canal Kariz, mas o exército soviético os envenenou com químicos desconhecidos. Mas voltaremos a exemplos do uso desse método bárbaro mais tarde. Agora vou citar mais alguns exemplos documentados das atrocidades cometidas pelos ocupantes de Moscou contra civis. No início de junho do mesmo ano, artilharia pesada e morteiros bombardearam uma aldeia no Vale de Man. E após os bombardeios de artilharia, começou uma operação na qual as tropas terrestres destruíam casas e jardins, matando muitas pessoas. Na verdade, muitas outras operações também foram realizadas sem aviso prévio. Em 2 semanas de julho, cerca de 60 vilarejos na região de Cabul foram destruídos ou danificados. Testemunhas relatam que em 10 de julho de 1980 tropas soviéticas mataram civis perto de Cabul. Cito, em tal quantidade que seus corpos ficaram espalhados pela região por vários dias. No fim de julho de 1980, soldados soviéticos em tanques foram emboscados por mujahidins perto da vila de Turani. No dia seguinte, como vingança, os soviéticos bombardearam a aldeia, matando cerca de 50 pessoas. No verão daquele ano, a resistência da milícia local cresceu, levando à mais brutalidade do exército de ocupação. Em meados de agosto, a cidade de Herat foi bombardeada e foi relatado que 3.000 pessoas morreram como resultado do ataque. Esse foi o ataque mais grave à cidade desde o bombardeio de março de 1979, que matou cerca de 25.000 pessoas. Durante o ataque de agosto, soldados soviéticos saquearam lojas, especialmente aquelas que vendiam joias de ouro e prata, pelas quais a cidade era famosa. Sobre os feitos dos libertadores, falarei mais no dia 6 de setembro como medidas punitivas. Após destruírem 2 tanques soviéticos, tropas aliadas em direção à vila de Shakarman, no vale de Alishang, mataram até 10 civis, segundo fontes. No mesmo período, na região de Kandahar, os soviéticos, achando que a resistência havia acabado, atacaram aldeias próximas para saquear lojas e colher frutas nos pomares. Eles já tinham sido atacados pelos mujahidins escondidos em abrigos. Os islamistas mataram muitos soldados, e os que fugiram com reforços próximos retaliaram matando várias pessoas,
inclusive mulheres e crianças. Uma característica particular dessa situação era que muitos líderes apoiados pela aliança no poder eram justamente originários de Kandahar. Eles compreendiam sua incapacidade de salvar seu povo natal dos companheiros das províncias aliadas. Em outubro do mesmo ano, após grandes perdas, as tropas soviéticas na província de Balan revistaram casas locais e levaram tudo de valor. Depois, reuniram todos em um local, separaram leais e comunistas e fuzilaram o restante, jogando os corpos em valas abertas por tanques soviéticos. Afirmam que cerca de 500 pessoas morreram naquele dia. Simultaneamente, uma unidade blindada soviética foi enviada a Lagman. Os soldados soviéticos, ao considerarem todos da região como dushmans, passaram a matar moradores durante buscas por armas e desertores. Sob esse pretexto, os ocupantes confiscavam objetos de valor. O número de vítimas, dizem, variou de 350 a 1.200 pessoas. Durante uma semana, os corpos ficaram espalhados por toda a região e os sobreviventes não conseguiam lidar com o volume de sepultamentos. Na Chamalia, soviéticos mataram moradores em várias incursões. As operações eram tão intensas que as vacas pararam de dar leite e algumas crianças morreram de choque. No início de maio de 1981, eles mataram várias crianças na vila de Calacan, justificando que, ao crescerem, elas pegariam em armas contra nós. Em maio de 1981, soldados soviéticos destruíram Mahigueran e mataram 31 moradores em mesquitas, ruas e casas. E em agosto do mesmo ano, eles foram capturados ali perto e queimados. Sem conseguir vencer os afegãos, o exército soviético endureceu sua atuação no fim de 1980, especialmente sabendo que, em janeiro de 1981, o presidente americano Reagan assumiria o cargo e poderia fornecer armas aos mujahidins. Foi decidido agir no inverno de 1981 até destruir totalmente a vila de resistência. Apenas eu acho curioso, isso me lembra o final de 2024, quando a Rússia lançou todas as forças na ofensiva em Donbass. E não apenas para negociar melhor com a chegada do Trump. Os anos passam, mas a estratégia do Kremlin não muda. Assassinatos em massa e sequestros. A própria essência da sociedade afegã exigia reuniões civis frequentes para orações nas mesquitas, para comemorar aniversários ou casamentos, para funerais de entes queridos. Com o início da invasão, tais reuniões tornaram-se extremamente perigosas. Os conselhos consideravam qualquer reunião de afegãos, independentemente do objetivo, potencialmente hostil. Em setembro de 1980, centenas de moradores de Ghansabad, na província de Farah, celebravam casamentos. Mas, de repente, eles foram atingidos por foguetes lançados por um grupo de helicópteros de combate. Como resultado, cerca de 150 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. Um ano depois, incidente parecido ocorreu em Djalres, após ataque de 2 horas por 4 helicópteros de combate. Na festa de casamento, 30 pessoas foram mortas e 75 ficaram feridas. Além dos atos terroristas em massa, houve casos de sequestro de mulheres, especialmente na cidade de Cabul. Houve inúmeros incidentes em que, após o anoitecer, os libertadores soviéticos levavam mulheres locais em tanques e outros veículos. Com o tempo, isso passou a ocorrer também durante o dia. Esses eventos ocorriam principalmente perto dos quartéis soviéticos. Pequenos grupos levavam jovens mulheres das ruas, oficialmente para interrogatório, mas muitas vezes os objetivos eram diferentes. Esses precedentes tornaram-se cada vez mais frequentes e, com o tempo, começaram a preocupar as famílias com filhas pequenas. A tática da terra arrasada. Quanto mais tempo os ocupantes e sua liderança não conseguiam alcançar seus objetivos, mais severos se tornavam os métodos de combate tanto contra os rebeldes quanto contra os locais. Em 18 de dezembro de 1980, mujahidins próximos a Alishang, Lagman, destruíram um tanque soviético com oficiais. Como resposta a Alishang, a vila de Barzai e Islamabad foram bombardeadas. Em Barzai, 16 pessoas morreram. A tática e a motivação eram familiares para quem conhece os eventos de 22 a 23 de agosto daquele ano na Ucrânia. Naquela época, como agora, os ocupantes buscavam intimidar civis para pressionar as forças de defesa a parar a resistência. No Afeganistão, porém, muitas vezes ocorria o oposto. Mesmo convencendo os mujahidins a não atacar,
os soviéticos seguiam matando civis. Especialmente nesse sentido, tiveram sorte as pessoas que viviam perto das principais vias rodoviárias que ligavam Cabul às províncias. As tropas soviéticas planejavam destruir tudo até 150 metros de cada lado da estrada para proteger suas colunas dos ataques dos mujahidins, que se escondiam nas aldeias próximas. Aqui há 2 testemunhos. Em 9 de outubro de 1980, os russos mataram 40 pedestres na estrada em Lagar para tentar garantir a segurança de suas colunas. Em Onduz, soldados soviéticos caminhavam à noite nos telhados e atiravam nas pessoas dentro das casas sem motivo aparente. Afegãos comuns chamavam russos de bárbaros ou vakshi, devido à sua falta de humanidade. Há relatos de soldados soviéticos roubando caminhões nos postos de controle e vendendo as mercadorias, além de forçarem motoristas a vender maconha. E, a julgar pela frequência desses acontecimentos, o número de militares que se tornaram dependentes de drogas era significativo. Voltaremos a esse ponto depois, com base em relatos da imprensa americana. Em junho de 1982, tropas soviéticas mataram 240 pessoas em Baraque durante uma operação de 2 dias. Zahir Ghazi Alam, escondido com outros em um canal subterrâneo, relatou: em cada casa havia gemidos e choro, nos cemitérios cavavam novas sepulturas, mães e irmãs descalças, homens e mulheres buscavam seus desaparecidos. Os russos realizaram a operação mais bárbara nesta região. Os olhos das pessoas do mundo estão fechados, seus ouvidos surdos e suas línguas emudecidas diante deste crime sem precedentes dos russos. Também não eram raros os incidentes em que os ocupantes soviéticos atiravam em ônibus de passageiros sem qualquer motivo, apenas por diversão. Em dezembro de 1980, 11 morreram e vários ficaram feridos em um ônibus para Jalalabad. Massacre na vila afegã de Petkvabeshana. Destaco esse evento horrível, pois tornou-se um dos crimes mais aterrorizantes cometidos pelos militares soviéticos. É difícil achar informações sobre esse crime, disponíveis apenas na Wikipédia americana e na mídia ocidental. No início do outono de 1982, perto da vila de Petkvabeshana, havia um canal subterrâneo que abastecia os camponeses com água. Além disso, no centro da aldeia, os camponeses abriram uma escada para poder descer até o canal e pegar água para cozinhar e lavar roupa. Às 7h do dia 13 de setembro, tropas soviéticas entraram na aldeia e procuraram opositores das autoridades afegãs apoiadas pela União. Homens e meninos se esconderam no canal para se salvar. Chamaram os anciãos para retirar essas pessoas, mas disseram que não havia ninguém. O artigo do Washington Post usou russos em vez de soviéticos. O comandante mandou bombear combustível pelos poços para o canal de irrigação. Os moradores que fugiram da aldeia contaram sobre soldados usando máscaras de gás, que despejavam substâncias misteriosas no canal de irrigação subterrâneo, onde os moradores da aldeia, incluindo crianças, estavam escondidos. A investigação revelou que os soldados usaram gasolina, óleo diesel e um pó branco para garantir a queima correta da gasolina. No túnel, com pouca quantidade de oxigênio, pouco tempo depois, ocorreram explosões poderosas. Quem tentou escapar foi metralhado, enquanto terra e pedras da explosão cobriam a aldeia. Os militares soviéticos ficaram na aldeia até às 3 horas com apoio aéreo de sua aviação. Para que ninguém viesse ajudar os moradores da aldeia e para retirar todos os corpos, os locais precisaram de 7 dias. Os corpos estavam tão carbonizados que os parentes das vítimas enterravam pessoas que nem eram de suas próprias famílias. Em 13 de setembro de 1982, na aldeia afegã de Petkab-Eshana, militares soviéticos mataram 105 homens, incluindo 10 crianças. Em 17 de setembro de 1982, a Rádio Cabul, sob controle das autoridades afegãs, anunciou a eliminação de elementos contra-revolucionários em Petkab-Eshana. E em 8 de dezembro de 1982, em Budrin, em Sviaton Atua, o Serts, NPC-19 derrota Cabul, Tabakodet-Bak, na região da convenção de profundidade, com o tamanho da convenção sendo de 35 painéis. Pai da escola estadual, cor. Outubro do ano de vendas dos inspetores da IT Rádio.
Palavras de Paula Haugena, presidente do Comitê Norueguês, que viajou no 1921 a 1922 à parte superior do Vale de Kunar. Não só vi as moradias destruídas, como também presenciei os bombardeios terroristas. Não havia comércio, escola, assistência médica, o abastecimento de água estava cortado, o sistema de irrigação danificado e a maioria dos moradores se mudou para as montanhas. Era perigoso para as pessoas e para o gado atravessar os desfiladeiros, pois era necessário verificar se havia pequenas minas armadilhas, conhecidas como borboletas. Quando parte da população retornou, a cidade foi atacada do ar e incendiada sem nenhum motivo. Assim, toda a população local e das áreas próximas, cerca de 3.000 pessoas, emigrou para o Paquistão. Antonia Odegaard e Jamie Hayton, norueguesas, passaram uma semana em setembro de 1982 no distrito de Jagori. Os moradores já estavam acostumados aos ataques aéreos e cada família tinha abrigos individuais, cavados como pequenas covas fora de casa. As crianças receberam instruções sobre como agir e fugir para as montanhas em caso de novo ataque. Não pode haver dúvidas de que os ataques aéreos eram direcionados à população civil e aconteciam regularmente. Uma das descrições mais marcantes pertence a Nicholas Danziger, professor britânico de História da Arte. Em Herat, só um prédio ficou intacto. Vi no máximo 10 moradores ali. Para destruir o local, bombardeiros vieram da Rússia e deixaram crateras por toda parte até onde não havia prédios. Os russos nem tentaram fingir que miravam nos mujahidins. Foi um verdadeiro blitz em todo o caminho de lá até Herat. Não havia uma única pessoa viva, absolutamente ninguém. O caos havia parado. Karbas parecia Hiroshima. Dava para ver que ali já houve uma enorme quantidade de vinhedos. Agora eles simplesmente se transformaram em pó cinzento. Em uma vila iraniana próxima, mais de 5.000 refugiados chegaram em um ano. A intensidade das operações militares soviéticas é evidenciada pelo número de afegãos que fugiram. Até meados de 1981, cerca de 2 milhões foram para o Paquistão. No fim de 1984, já eram mais de 3 milhões. Em 1991, havia cerca de 5,67 milhões de refugiados afegãos no exterior. Esse número impressiona ainda mais sabendo que, antes da invasão soviética, o Afeganistão tinha 15 milhões de habitantes, ou seja, quase 40% dos afegãos, segundo dados oficiais, viraram refugiados devido à ajuda do povo soviético irmão. O jornalista sueco Almqvist observou: "Eu entrei em um país onde cada vila foi bombardeada pelo menos uma vez desde o início da guerra ou atacada pelas forças terrestres soviéticas. Essas áreas são conhecidas como território dos helicópteros, pois ao ouvir um helicóptero você tem 60 segundos. Essas áreas voltaram à Idade da Pedra. A civilização recuou. Quando você entra em uma vila, vê um enorme cemitério com túmulos novos. Os moradores voltaram a pendurar bandeiras, como faziam antes para pessoas sagradas, pois os mortos pelos russos são vistos como santos pelas crenças islâmicas afegãs." E mais um testemunho sobre as consequências dos ataques russos aos subúrbios da capital afegã. "Os soviéticos atacaram muitas aldeias com suas forças. Não mostraram misericórdia a ninguém. O número real de vítimas é desconhecido. Dizem que é impossível calcular. Em muitos lugares havia cadáveres espalhados por toda parte, ninguém ousou enterrá-los. Muitos foram devorados por cães, eles se decompuseram e têm um cheiro desagradável. Algumas casas foram destruídas e outras fechadas após o extermínio dos moradores. Mas além dos relatos das missões ocidentais, também há artigos daquela época que tentaram levantar o véu do horror que acontecia em solo afegão pelas mãos dos libertadores russos. Publicações na imprensa estrangeira incluem um artigo do New York Times de 1º de março de 1985. Em reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU, foi divulgado relatório sobre graves violações de direitos humanos no Afeganistão após a invasão soviética em 1979. Segundo o relatório, os ocupantes praticam torturas, assassinatos em massa de civis, evacuação forçada de áreas rurais e prisão sem julgamento de milhares de presos políticos. No relatório de Felix R. Marker da Áustria, relatou-se que muitos foram torturados e desapareceram sem deixar vestígios.
As normas humanitárias foram violadas durante o conflito em curso, e a situação resultante representa um perigo para a população, em geral. O relatório cita abusos durante a ocupação soviética, como ferimentos em crianças por brinquedos minados, destruição da agricultura e bombardeio de hospitais. Referindo-se a testemunhas afegãs, Macora mencionou 4 massacres de civis entre 1982 e 1984, por exemplo, em 12 de outubro de 1983 na vila de Kushabad Bala, na província de Kandigar. 360 pessoas foram executadas na praça da vila, incluindo 20 jovens mulheres e cerca de 20 idosos. Esses e outros exemplos foram baseados em provas coletadas pelo relator em dezembro, durante visita de 9 dias ao Paquistão, onde, segundo o relatório, entrevistou refugiados de 15 províncias afegãs. A invasão soviética ampliou a escala da violência no país e levou a repressões seletivas contra pessoas que se opunham à política dos comunistas, incluindo bombardeios sistemáticos de vilarejos que apoiavam a resistência antissoviética e uma política de terror direcionada à população civil. Sabe como a União Soviética respondeu a isso em 1985? A União Soviética e o governo afegão condenaram a investigação da comissão como interferência nos assuntos internos do Afeganistão. Genial! E aqui está um trecho de um artigo de Nova Delhi de 14 de maio de 1985. Tropas soviéticas mataram recentemente mais de 1.000 habitantes de uma aldeia no leste do Afeganistão. Diplomatas relataram que tropas soviéticas, com cerca de 200 tanques e blindados, atacaram 10 vilarejos na província de Lagman, a leste de Cabul, entre 11 e 18 de março. Corpos ficaram espalhados, casas saqueadas e incendiadas durante a busca por rebeldes. 3 altos funcionários afegãos em Jalalabad pediram ao exército soviético que as tropas afegãs participassem do ataque para reduzir mortes, mas os soviéticos recusaram. Artigo único de 3 de agosto de 1984 do The New York Times relata coletiva em Nova York com 4 desertores do exército soviético. Os soldados declararam que os assassinatos indiscriminados de civis, o tratamento cruel dos soldados por parte de seus oficiais e as doenças em massa tornaram-se os principais problemas enfrentados pelos militares. Soldados soviéticos dominados pela fúria matam qualquer um que vem, relatou o desertor Alexei Perezlieni, de 20 anos. Guerra é guerra, soldado é soldado, combates são indiscriminados. Segundo o artigo, este foi o 3º grupo de soldados soviéticos que desertou para o Ocidente após o início da invasão. A seguir vou citar algumas passagens deste artigo. O soldado de 20 anos Sergei Zigalin, motorista de veículo blindado, relatou o testemunho de um amigo sobre uma missão em que uma vila afegã foi destruída. As tropas receberam ordens para tomar a vila, mas não conseguiram, então pediram cobertura aérea e simplesmente bombardearam a aldeia até o chão. Comandante da equipe de 6 pessoas de um obuseiro de 120 milímetros, disseram que fomos enviados para ajudar e ser amigos do povo afegão, mas lutar em tempos de paz nunca nos faz sentir bem. Nossos soldados matam civis, apesar das ordens para atirar só em afegãos armados. A frustração faz muitos matarem até inocentes. Sargento de 20 anos liderava grupo de lançadores de granadas. Mulheres e crianças morreram, e relatos apontam estupros de afegãs. Na entrevista, desertores disseram que soldados jovens sofrem crimes e maus tratos de militares antigos. No meu segundo dia, eles pegaram um tronco enorme e começaram a me bater sem motivo algum. Isso é desumano, por isso soldados se vingam. Recrutas jovens tentaram matar veteranos jogando granadas nas barracas e caminhões. Segue outro trecho do artigo. Além das dificuldades, soldados soviéticos enfrentam hepatite, 3 tipos de febre tifoide, malária e disenteria. Um desertor afirmou que quase metade do pelotão estava incapacitada para o serviço. Soldados soviéticos tentam superar medo, tédio e decepção fumando haxixe comum ou usando ópio e heroína. Eles compram drogas com dinheiro roubado de casas afegãs e vendem equipamentos do exército, chaleiras, munição, peças de reposição e armas automáticas. Eles afirmam que o uso de drogas por soldados soviéticos é comum, até em operações de combate.
Quase todos usavam haxixe sempre, alguns ópio. Só tínhamos cuidado para não sermos vistos pelos oficiais. Saques e genocídio. Vou apresentar alguns testemunhos reais que descrevem vividamente como as tropas da União Soviética se comportaram não com os combatentes, mas com os civis, durante essas ações. A busca por mujahidins foi gradualmente substituída pelo saque de casas em busca de eletrônicos de valor ocidentais ou japoneses. Em 19 de junho de 1982, o Exército da Solidariedade Internacional cometeu incêndios, saques e assassinatos. O saque era coletivo, comum entre os russos, Vlagar. As pessoas contavam como os russos tiraram tudo das casas, por exemplo, rádios, tapetes, comida, todo tipo de utensílios domésticos. Essas casas ficaram completamente vazias. O jornalista sueco Alin Kvist relatou: "No inverno de 1982, encontrei na prisão vários detentos que haviam sido roubados simultaneamente por soldados russos em Lagar. As vítimas relataram que os soldados pareciam competir entre si para roubar a mesma pessoa, como se ganhassem medalhas por isso. E este é o seu testemunho sobre outro caso. Na aldeia de Barak Rajan, os russos saquearam e incendiaram as lojas, jogando alguns idosos dentro delas em chamas. Na casa de Gulan Hazi, 9 pessoas foram expulsas e mortas, provavelmente acabando com toda a família. Soldados soviéticos forçavam moradores locais a irem à frente dos tanques para evitar que os mujahidins atirassem neles. Em 3 dias de operação em Barak Rajan, 298 morreram, incluindo 25 crianças. Outro caso contado a Almqvist por um morador. Os russos colocaram remédio no poço e não podíamos beber a água porque estava envenenada. Eles destruíam montes de colheita pronta nos campos. Isso era comum. Atiravam com metralhadoras, com fuzis Kalashnikov, nos montes de trigo ou em qualquer coisa nos campos, para que pegassem fogo. Mike Bari relata como soldados russos saquearam a grande aldeia de Al-Shakan. Os invasores aparentemente iniciaram a operação com esse objetivo em 30 de agosto de 1982. Toda a aldeia foi cercada de maneira clássica por tanques, sobre os quais voavam helicópteros. Os jovens em idade de recrutamento conseguiram fugir a tempo, então todas as pessoas que as tropas soviéticas reuniram eram camponeses idosos, mulheres e filhos de fazendeiros. Desta vez, os soldados não mataram ninguém, eles simplesmente pegaram de cada morador da aldeia que conseguiam alcançar tudo de valor que possuíam, fossem joias ou relógios de pulso. As casas foram revistadas e todos os rádios transistores foram confiscados, os celeiros foram esvaziados, todos os sacos de grãos carregados em caminhões e, por fim, todas as ovelhas, todas as cabras e todo o gado foram embarcados nos veículos militares. A aldeia foi esvaziada de seus habitantes, pois eles não tinham mais como sobreviver, ela não foi bombardeada e mesmo assim não restou uma única pessoa viva nela. Outro testemunho dele. Nos dias seguintes, bombas caíram na aldeia e moradores fugiram à noite. 450 famílias chegaram ao Paquistão após uma semana. 50 crianças morreram de frio nas montanhas e 150 pessoas amputaram membros congelados em hospitais de Peshawar. A população ficou em um campo de lama, sob chuva, sem tendas ou abrigo. Em Pagman, nos arredores de Cabul, há cavernas rochosas e trilhas que levam às montanhas. Atrás dele. Foi difícil para os soviéticos derrotar os mujahidins dessa região, apesar das inúmeras expedições que realizaram contra ele sob o comando de seus oficiais. Soldados do exército invasor revistavam casas por armas e valores. Se suspeitavam que moradores eram mujahidins ou colaboradores, entregavam-nos a oficiais afegãos leais para execução. Mesmo que moradores se recusassem a matar conterrâneos, especialmente adolescentes, os militares soviéticos faziam isso. A declaração de um ex-sargento do exército soviético confirma isso. Nós não fazíamos prisioneiros de guerra nenhum sequer. Normalmente nós os matávamos no local assim que os capturávamos. Os oficiais nos ordenavam matá-los. Armas químicas. Talvez o auge da desumanidade seja o uso de armas químicas proibidas contra afegãos desarmados. Há poucos exemplos desse uso pelas tropas soviéticas. No entanto, isso pode ser explicado pelo fato de que tais precedentes ocorreram em áreas remotas, onde muitas vezes não havia presença de jornalistas ou especialistas estrangeiros. Aqui estão alguns relatos de quando os corpos pareciam antinaturais.
Em 7 de fevereiro de 1922, 31 anciãos foram encontrados mortos em uma cova entre Ayamak e Rabat, na província de Ghazni, já decompostos em poucos dias. Eles foram mortos após os soviéticos serem recebidos friamente na aldeia, onde atiraram em um menino no outono de 1980. Várias pessoas morreram por produtos químicos após entrarem em um canal subterrâneo em Shilgir. Os afegãos feridos recebiam produtos químicos e em 20 minutos seus corpos praticamente se desintegravam. O narrador norueguês do filme filmado no Afeganistão relata o ataque químico próximo à vila de Sharpur, em Paktia, em junho de 1980. Ao fugir dos helicópteros, deixamos a vila. 2 horas depois, ao voltar, vimos alguém que antes estava viva. Ao sairmos, o rosto dele estava inchado e na manhã seguinte o corpo parecia de alguém morto há semanas. Moradores relataram que a segunda onda de ataques lançou bombas, causando explosão e uma nuvem amarela. Pelos efeitos, parece ser um gás novo e letal. Mostrarei evidências do uso desse gás contra civis. 26 de fevereiro de 1982, ao entrarem na aldeia, os ocupantes mataram mulheres, crianças e idosos, eliminando todos. Há muitos relatos do uso de gás no extermínio. Cada família perdeu vários entes queridos. Os corpos estavam espalhados pelos campos, mesquitas, vielas, casas, em todos os lugares. O número total de vítimas foi estimado entre 1.000 e 2.000 pessoas. Para celebrar a vitória, os russos reuniram milhares de moradores locais em um comício. Depois os colocaram em ônibus que já estavam esperando e os levaram para Cabul. Diziam que alguns foram executados por suspeita de serem mujahidin, outros recrutados para o exército, alguns libertados e a maioria presa. Relatos apontam vítimas em posição de combate, com rifles em mãos, olhos abertos e dedos no gatilho, sem causa aparente de morte. Os afegãos, supõe-se, foram expostos a uma toxina química chamada morte do sono. Esse gás mata a vítima instantaneamente. Segundo o Dr. Freil, só nos primeiros 3 anos os soviéticos realizaram até 100 usos de armas químicas, o que resultou na morte de cerca de 3.000 pessoas, incluindo civis. Essas palavras confirmam que a União Soviética usou o Afeganistão como cobaia para seus experimentos com guerra química. Um dos crimes de guerra mais marcantes foi o massacre em Lagman, em abril de 1985, nas aldeias de Kazaziz Khan, Sharbak, Balabak, Sabzadbad, Mamshukle, Haidar Khan e Pulidjogi, onde pelo menos 500 civis foram mortos. E há dezenas de relatos semelhantes, enfatizo, documentados. No folheto de 1985 sobre a vida e costumes afegãos, com regras para militares servindo no exterior, distribuído aos soldados soviéticos, mencionava-se a responsabilidade por crimes de guerra cometidos por negligência, imprudência ou intenção. O assassinato intencional podia levar a até 10 anos de prisão, ou em casos agravados como embriaguez, a pena de morte. Mais de 200 pessoas foram condenadas por esse crime. Segundo dados oficiais soviéticos, 6.412 processos criminais foram abertos contra soldados internacionalistas no Afeganistão, 714 por assassinato, 2.840 por venda de armas e 534 por tráfico de drogas. E agora, para comparação, os números de especialistas internacionais. Atualmente, o número total de afegãos mortos durante a década de guerra pelas tropas soviéticas e seus aliados afegãos é estimado em 2 milhões de pessoas. Conclusão. Gostaria de encerrar com uma frase curta que encontrei enquanto pesquisava materiais para este tema. É uma citação de um dos oficiais russos na Bulgária. Não precisamos de pessoas, mas de terra. Isso descreve de forma muito clara e precisa as ações que o exército russo realizou durante 10 anos em solo afegão, ações que ele vinha praticando há séculos em terras conquistadas e que continua praticando. Enquanto você assiste a este vídeo em Slobozhanshina, Donbass e Zaporizhia, quero destacar que havia soldados no Afeganistão que foram heróis e cumpriram seu dever sem saquear ou matar civis desarmados. Mas isso não nega que houve quem cometeu atos desumanos, quem deu ordens criminosas e, claro, quem está ou esteve no Kremlin, espalhando caos no planeta. Não importa o lema do ocupante russo, o objetivo dele sempre será sua terra.
pode ser até 100 pessoas, porque a vida das pessoas, nem dos seus próprios, muito menos dos locais, nunca terá valor algum. Esse é todo o resumo da essência da Rússia de Putin, e mesmo depois dele, não tenho ilusões de que a própria essência da grandeza de Moscou vá mudar. Semyon esteve com vocês. Comentem e até a próxima. Tchau.